Vai embora, cara. Pô, tô filmando. Foi. Foi, eu tô piscando. Bom, eu vou falar sobre transmissão de dados. Atualmente tem Can we just for one night let the stars decide where we belong? Falar sobre a história de circuitos digitais. O primeiro computador integrador numérico eletrônico, ele possuía 17.468 válvulas a vácuo, o que gerava grande espaço, grande custo, porque elas consumiam cerca de 160 kW de potência. Logo após essas válvulas foram substituídas pelos transistores, o que se tornou mais barato e os equipamentos eletrônicos puderam ser menores. Bom, então vamos falar sobre a construção dos circuitos digitais. Então, eles são constituídos pela associação de blocos lógicos. Estes são 7. Eu vou explicar 3 aqui pra gente. Esse aqui é a tabela da negação lógica, onde a gente tem a entrada e tem a entrada dela negada. O que é a entrada e a entrada negada? Se for falso, qualquer coisa falsa, se eu for negar uma falsidade, ela acaba se tornando uma verdade. Se eu for falar uma verdade e acabar negando ela, ela vai acabar se tornando algo falso. A questão da conjunção lógica, ou o e, quer dizer que eu vou ter duas entradas, P e Q. Dentre elas eu vou ter uma no meio, P e Q. Então, se eu falar que o P é uma verdade e o Q é uma verdade, eu tenho uma verdade, porque eu não fiz uma falsidade no meio. Se eu falar que o P é uma verdade e o Q é uma falsidade, eu vou estar mentindo, porque eu falei que é um e o outro. Se eu falar que P é uma falsidade, que ele é falso, se eu falar que Q é verdadeiro, também vai ser falso, porque no momento que eu falar que o P é falso, toda a linha acaba se tornando falsa. Também na última linha a questão do P. O P ele é falso, o Q ele também é falso, acaba se tornando falsidade, porque um e outro são falsos. Já a disjunção lógica é o contrário, é o e conjunção ou disjunção. Como funciona? Aqui a disjunção vai ler como um ou. Temos a entrada P e a entrada Q. Aqui vamos ver a saída do P ou Q. O P valendo verdadeiro ou o Q valendo verdadeiro vai ter uma saída verdadeira, porque qualquer uma das duas ela é verdadeira. Tendo um P sendo verdadeiro e um Q sendo falso, P ou Q, verdadeiro ou falso, vai ter verdadeiro. Eu não estou afirmando, eu estou dando um ou. Então, sendo qualquer uma das duas verdadeira, vai ter uma saída verdadeira. Na terceira linha, nós temos o P falso, o Q verdadeiro. A gente vai ter uma saída verdadeira. Ao contrário da de cima, que o P era o verdadeiro, agora nós temos o Q verdadeiro, tornando a nossa saída verdadeira. Na última linha, então, a gente vai ter a única que vai dar uma saída falsa, onde a gente vai estar negando, botando falso para o P e botando falso para o Q. Assim a saída vai ser falsa. O único modo de saída falsa da disjunção. Bom, eu vou falar sobre a transmissão de dados. Atualmente existem dois tipos, a digital e a analógica. A analógica vem da palavra análogo, que significa que ele é representado de uma forma contínua. Por exemplo, o termômetro de mercúrio. Se ele varia de 30 graus a 50, por exemplo, ele vai passar por todas essas variações que vão ser mostradas. Ele vai variar do 32, do 33, do 34, do 34,5, 6, até chegar no 50. Todas essas variações vão aparecer no termômetro. Representação gráfica dele é uma curva. Características. Ele tem muita interferência no sinal. Conforme esse sinal for copiado e transmitido e retransmitido, vai haver perda de sinal, o ruído, e conforme a distância, maior for a distância, maior vai ser essa perda também. Por exemplo, a cópia de um videocassete de áudio tem perda, não vai ser a mesma coisa
do original. Já a transmissão digital vem da palavra dígito, ou seja, é baseada em sistema binário, ou é 0 ou é 1, ela é mais objetiva. Ela é representada de tempo em tempo, ela não é contínua. Exemplo disso é o termômetro digital. Tu não vai ver a variação de 30 a 50 graus, não vai passar por todas as escalas. Ele vai saltar do 30 ao 50, naquele intervalo de tempo, dos minutos que precisa para fazer essa medição. A representação gráfica dele é um histograma. Característica dele, diferente do analógico, é que ele não tem perda. Tu pode copiar e transmitir, retransmitir quantas vezes tu quiser, tu não vai ter perda, vai continuar igual ao arquivo original. Por exemplo, uma música. Tu pegou a música do CD, copiou para o teu computador, tu pode copiar pendrive, compartilhar na internet, vai continuar o mesmo arquivo, a mesma qualidade de música. Resumindo, a transmissão analógica pode assumir qualquer valor entre dois limites. Por exemplo, 0 e 1 vai passar por toda aquela escala, 0,1, 0,2, 0,10, sucessivamente até chegar no 1. O digital não vai ter essa variação, não tem variação, são apenas os dois limites, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Mas, por exemplo, se ele recebe uma variação, o padrão, o limite é de 4 a 5, e ele recebeu 4,1, ele vai ser representado pelo 4. Da mesma forma que se for 4,6, vai ser representado pelo 5. O que eu quero dizer? Tem um meio termo. Do 4 ao 4,5, ele vai ser representado pelo 4. Do 4,5 até o 5 será representado pelo 5. Oi pessoal, estou aqui para falar sobre a álgebra nos circuitos digitais. Álgebra booleana ou álgebra de chaveamento. Ela tem três operações básicas, ou, e complementação. Na álgebra dos números reais, as variáveis podem assumir muitos valores, que vão do menos infinito até o mais infinito. Já na álgebra booleana, essa aqui, finita, de dois valores, que tem muito a ver com os circuitos digitais, só pode assumir valores de 0 e 1, alto e baixo, verdadeiro e falso. Aqui eu vou demonstrar então a operação OU, que seria a adição. A definição dela é que se um valor corresponde a 1, o resultado será 1. Se pelo menos um valor corresponder. Se os dois valores forem 0, o resultado será 0. Na operação E, que é a multiplicação lógica, se somente um valor corresponder a 0, o resultado será 0. O resultado só vai ser 1 quando os dois valores forem 1. E na complementação, a complementação é mais ou menos uma negação, ou seja, quando aparecer um valor 0, vai ser o seu complemento, que no caso é o 1. Quando aparecer um 1, o resultado será o seu complemento. Nesse caso aqui, binário, vai ser o 0. Bom, o assunto que eu vou abordar é projeções futuras de circuitos digitais. No passado, os circuitos digitais eles eram muito grandes, eles eram compostos por válvulas a vácuo, o que ocupava muito espaço e energia nos circuitos. Hoje em dia, os circuitos digitais eles podem ser chips, e hoje em dia cabe até na mão, na palma da mão. Então, conforme o tempo for passando, os circuitos digitais têm a tendência de cada vez diminuir mais, tendo capacidade de consumir pouca energia e tendo alto desempenho. Outra gravação. O que é quando a gente vai medir a carga de capacidade? Tendo a capacidade de... falhou. Mas vai encaixar, cara, vai encaixar. Taca-lhe pau aí, Marco Velho. Taca-lhe pau aí mesmo. O homem tava parado. Ele paradinho, te olhando. Ô, Breno. Sai de rir.